Olá, tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui nessa mesa de bate-papos com alguns amigos aqui, Guerra, o Aquiles e o Iago, e eu, Fabiano Pereira. A gente está muito feliz de estar reunidos aqui porque a gente quer compartilhar sobre um tema que a gente acha extremamente relevante para os nossos dias, que é o Ministério Apostólico. Nós temos aqui como um parceiro nosso também o FCI, que é o Fundo Cristão de Investimento Estratégico, onde esse fundo visa, de repente, ser um canal de bênção para fomentar alguns assuntos do reino e coisas que nós, não só nós, mas outros irmãos consideram relevantes. Então, mais uma vez apresentando aqui, estamos aqui com o seu Guerra, Aquiles, nosso querido amado irmão, e o Iago, que vem lá da Jocum, e cada um vem de um lugar aqui. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o ministério apostólico. Eu acredito que esse é um assunto de extrema relevância para os nossos dias, à medida que a igreja vai avançando. Então, é um assunto que precisa ser trazido para a superfície, que precisa ser conversado sobre isso, descortinado. Eu acho que muito povo de Deus, povo cristão, tem curiosidade sobre esse ministério. Talvez um ministério que alguns conheçam, mas muitos têm o desejo de saber mais, de aprofundar mais. E dentro disso, então, eu queria começar aqui com o seu Guerra, a princípio, e também com os demais, mas fazer algumas perguntas, né? Esse ministério apostólico, né? Ele existe hoje? Como é que ele começou nas Escrituras? Como é que vocês veem, né? Não só o seu Guerra, Aquiles, aqui o Iago, mais uma vez. Como é que vocês veem o surgimento do ministério apostólico a partir das Escrituras? Então, Fabiano e Aquiles e Iago, eu olho sempre a Escritura, ali para a Bíblia, ali em Marcos capítulo 3, tem um cenário assim, que Jesus estava pregando e estava discipulando e tinha bastante seguidores, acho que mais de 100, né? E aí uma hora ele sobe ao monte para orar e chama algumas pessoas, nesse caso os 12, né? E ele os chama e diz, ele muda o nome deles, de discípulo para apóstolo. Cria uma mudança ali. E aí, por que ele faz isso? Ele fala assim, ele então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e ser autoridade a expelir demônios. É interessante que ele pega dentro de todos os seguidores, ele pega alguns e diz, vocês vão ser enviados. Então, o apostólico ele vem com uma missão. Ele recebe uma missão e ele é enviado com essa missão de exercer autoridade, de pregar e tal. E nesse sentido, a gente vê que o apóstolo se torna um tipo de um representante, um embaixador de uma mensagem ou de uma determinada missão. Isso já acontece ali. E quando a gente olha, isso se aplica para os dias de hoje, quando a gente olha, então, para os dias de hoje, diz, então, será que tem pessoas que também têm uma missão e são enviadas? E isso poderia ser chamado de apostólico? Porque a gente vê que nos dias de hoje, às vezes, tem uma confusão, o que é, o que não é. O que você acha, Aquiles? Fala aí. Pensando nessa linha sua, Gerhard, eu creio que esse momento é um momento de reforma, é um momento de trazer à tona algo que você mencionou aí. O início da igreja vem desse viés apostólico, Jesus chamando 12 para estarem com ele. Quando a gente pensa na missão de Jesus, ele passa ali 3 anos formando esse time, formando essa equipe, e que depois nasce esse movimento apostólico, e depois nós entramos no livro de Atos. Todo o livro de Atos, você vê esse movimento apostólico acontecendo a partir dos 12, o derramamento do Espírito Santo, e igrejas sendo plantadas. Então, pensando nesse aspecto, só para eu poder tentar fechar aqui, ele é urgente. Nós estamos aqui, eu queria agradecer pela oportunidade de estar com vocês, de estar aprendendo, conversando. É uma conversa, é um assunto que tem muita coisa para conversar. Vasto, né? Mas ele é muito importante porque todos nós sabemos que, ao mesmo tempo, esse pensamento do apostólico cria também muita confusão, né? Então, é uma oportunidade nós estarmos aqui em torno da mesa para conversarmos e expandir. E uma pergunta, que a gente citou essa palavra umas 2 vezes, às vezes gera um pouquinho de confusão pela falta de conhecimento
do povo cristão sobre o que é um verdadeiro ministério apostólico, né? Então, se você puder derramar mais um pouquinho do teu entendimento aí para nós isso. Até complementando o que eu ia perguntar, é a questão que a igreja começou com o apostólico. Então, o apostólico está ligado a inícios. Isso. Uau. O apostólico está ligado a inícios, fundamentos, pioneirismo, né? Eu creio que a partir daquilo que a gente lê, daquilo que é a nossa paixão, né? A minha formação veio muito dentro desse viés apostólico, né? Eu sempre estive muito envolvido. E algo que a gente pode observar nesses movimentos, e o Iago é da Jocum, passa pela formação. O apostólico forma. O apostólico traz fundamentos, corrige rota, norteia, traz a materialidade, os propósitos de Deus. Avanço, né? Avanço. O apostólico vê aquilo que os outros não viram ainda, né? Então, e quando a gente vai para o Novo Testamento, e principalmente ali no fundamento que você, Gerhard, trouxe, que é a fala de Jesus, e também quando a gente entra ali em Atos, e a gente depois tem o desdobramento com Paulo, né? A questão da formação é fundamental. Porém, nós temos um desafio como Igreja de Cristo, do século XVI para cá. A igreja ela limitou muito a formação de ministros do evangelho só na perspectiva do pastor e do mestre. Exatamente. E o evangelista, né? Então nós estamos vivendo um tempo onde Deus está restaurando o movimento apostólico e o movimento profético, e os dois precisam caminhar juntos, convergindo, né? Até se eu puder contribuir nessa questão, achei que era um assunto assim para daqui uma meia hora, mas a gente pode colocar aqui uma coisa que observei, ouvi, até aprendi com o seu Gerhard, que Efésios 2:20, que diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra principal, né? E a compreensão ali é que Deus, de alguma maneira, no seu coração, criou uma interdependência desses dois ministérios, porque na prática a gente tem observado que às vezes o apóstolo trabalhando sozinho e sem uma companhia apostólica, ou sem um serviço profético junto, auxiliando de alguma maneira, ou dividindo aquela carga, ele tende a começar várias coisas, às vezes também tem seus déficits, às vezes não termina aquilo. Da mesma forma, o ministério profético, muito sonhador, muito visionário, e às vezes tem dificuldades para estabelecer e para colocar os marcos e avançar de forma prática. Então, eu percebo que eu acredito que isso contribui, né? Uma dica aqui é: apóstolos, procurem pessoas proféticas de verdade para caminhar junto, e você que tem um serviço profético genuíno, verdadeiro, não cheio de misticismo, procure pessoas apostólicas para caminhar, que o avanço vai ser grande. Podia ouvir o Iago um pouco, né? Eu estava aqui esperando minha hora para poder falar, né? Olá, gente, tudo bem? Que bom participar com vocês e acrescentar um pouco nessa conversa. Eu cresci num ambiente assim mais conservador e tradicional, né, onde que a gente só ouvia falar que havia a figura do pastor e às vezes do evangelista, né, ou aquele que iria fazer alguma obra assim mais missionária, né? A gente chamava essas pessoas assim dos evangelistas, né? E eu vejo assim que para minha geração acabou se criando assim um tabu esse assunto, né? O assunto sobre os apóstolos, porque tudo que a gente foi ouvindo nas últimas décadas, eu acho que foi até de certa maneira bom, porque a gente viu também, a gente aprendeu quais são os falsos apóstolos, né? No sentido assim, né? Nós não estamos aqui para falar o nome de ninguém, mas a gente está aqui para dizer assim que se criou um modelo, não só no Brasil, mas em outras nações, que não é o apóstolo verdadeiro bíblico. Porque quando a gente olha para os discípulos de Jesus, nós vamos ver que tudo que eles não tinham era controle, né? Eles tinham algo chamado interdependência ministerial um dos outros, né? Você até deu uma pincelada, Fabiano, sobre a importância de qualquer ministério que precisa andar com outro ministério. Tem exemplo do apostólico profético, funciona com o pastor todos, né? que anda com o mestre, que anda com o evangelista, e que acho que o ponto central da nossa conversa pode ser assim, né? A soma do todo, ela é maior que as suas partes, né? Então, ninguém é maior que todos nós juntos. Exatamente. Então, quando você vê uma igreja que é criada, fundamentada
nos 5 ministérios, e quem está dizendo isso não é eu, né? Quem está dizendo isso é Paulo em Efésios 4, que diz, né, que o próprio Deus designou, né? Ele constrói um desenho de igreja, né? Ele designou pessoas, deu, né? Ele deu, e ele faz um desenho para a igreja onde que uns são pastores, outros são evangelistas, outros são profetas, outros são mestres, e tem os apóstolos também. Então não foi uma invenção humana. E também nunca foi uma ideia de criar, assim, uma estrutura de controle, de que tem a pessoa que está no topo da estrutura, que manda... Super chefe. É o chefe da tribo, né? Então, eu acho assim, a gente consegue facilmente dedurar o falso movimento apostólico, ou falso apóstolo. Acho que esse é um assunto bom para nós aqui. Porque a partir do falso, a gente começa também assim a olhar com mais clareza qual é o verdadeiro, então. Então fica a pergunta aqui para nós e a gente desdobra, né? Porque Apocalipse, não recordo agora o endereço exato, mas diz que eles colocaram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos, mas foi observado, né? Aquela observância daquela igreja ali, observou que eles eram falsos, pelo menos aqueles ali, né? Então aí eu pergunto, existe apóstolos hoje? Uma pergunta para a gente aqui conversar. E também como exatamente, se você puder detalhar, até Iago, continuar a partir daqui, como que a gente pode observar também os falsos, né? Porque você tem que ter critérios. Eu acho que o seu Guerra deve ter uma lista ali de critérios. Você falou bem. O primeiro ponto nosso da conversa é: existe ou não existe um chamado apostólico? Porque muitos nós falam... Nós concordamos aqui, né? Vamos começar. É fato. Mas se você me permite, Arno, muitos assim mais tradicionais, eles acreditam que o ministério apostólico acabou nos 12. Exatamente. Mas aí eu fico pensando que Jesus soprou sobre os 70 e também enviou eles. E aí, né, nós lembramos a história de Loren Cunningham. Eu vi algo maravilhoso, que ele falou que queria ungir ele apóstolo, né, e em algum momento, muito singeleza, ele disse: então eu vou ter que chamar todo mundo da Jocum aqui, né, porque vou ter que ungir a Jocum inteira. Né? Eu queria complementar um pouco, porque na medida que a gente olha assim o envio, a gente percebe que o envio ele é bem amplo. Se a gente olha ali no final do Evangelho, quando Jesus fala, eu vos envio, e ele fala um mandado para a igreja tem um mandado apostólico. Isso é bem amplo. Ela tem um ministério apostólico de ir. Por isso que ela é a igreja apostólica. Ela envia, é para ir a todo mundo. Então é para todos, para começar. Uma pergunta aqui. Pergunta meio retórica. Eu acho que uma igreja só pode ser chamada de apostólica quando ela tem esses 5 ministérios trabalhando junto. Não, pode ser. A gente pode conversar mais sobre esse como é que eu vou definir qual movimento é apostólico? Ou qual igreja é apostólica? Mas aí acontece o seguinte, esse movimento de ir, a igreja moderna ela chama de missões, de missionário, que é uma palavra que não tem na Bíblia. Uhum. Então a gente perde um pouco esse sentido do apostólico porque não usa a palavra. E não usa porque se endeusou os primeiros apóstolos e não quer ser igual àqueles 12 lá que conviveram com Jesus e outros, né? Mas o ministério apostólico ele é bem amplo nesse sentido. E aí, dentro desse espectro mesmo de diferentes dons, a gente vai descobrindo que tem algumas pessoas que têm mais essa vocação de ser enviado do que outras. Então, você falou do pastor, o pastor tem a vocação de cuidar de pessoas, então ele tende a ficar mais parado, esperando as pessoas e tratando delas e cuidando delas. Enquanto que o apóstolo normalmente já sai correndo, você vai vendo, ele vai deixando as pessoas muitas vezes, você vai vendo... O apóstolo sempre está em movimento, né? É uma das... Ele vai ver assim, qual é a próxima causa? Que polido, hein? Aonde nós não estamos ainda. Isso é característica mesmo, porque daí... Ele tem esse movimento, se vê no Novo Testamento mesmo, o apóstolo Paulo, ele deve ficar uns 2 anos, 2 anos e meio em cada lugar, daí ele não cria raiz. Porém, algo assim que é muito importante quando você traz essa perspectiva de Paulo é organizar a comunidade, né, na gestão, na percepção, né, que entraria um pouco nesse, o que é um verdadeiro apóstolo. Ele traz essa responsabilidade de organizar a casa, de trazer materialidade, de trazer materialidade ao propósito de Deus, fundamentos, né? O ministério apostólico, ele traz essa formação, né? Algo que eu tenho pensado muito esses dias, nas nossas conversas com outros pastores também.
A igreja do século XXI, ela se tornou uma igreja muito do entretenimento e muito do evento e muito do informar. E quando a gente vai para essa raiz apostólica, que a igreja é um movimento apostólico, ela forma ministros do evangelho. E essa compreensão daí que o Iago trouxe, né, do apostólico, não dessa coisa hierárquica, que a igreja não é do apóstolo, não é do pastor, não é do profeta, a igreja é dele. Então, esse é um paradigma que muito difícil de ser quebrado e que nós temos aí milhares de anos, né, desde a época quando a igreja se institucionalizou, a partir de Constantino, né, essa visão apostólica romana. Veio a reforma protestante, maravilhosa, porém aquilo que era o sacerdócio universal de todos os santos, dentro do movimento histórico a gente vê muito pouco disso também, né? Agora, uma outra contribuição que eu vejo que é importante, dentro do que o Iago falou, dentro de tudo que nós estamos trazendo aqui, eu também acredito que evangelho sem sofrimento é conto de fadas. Então, quando você vê o apóstolo Paulo defendendo, fazendo a defesa dele ali em algum momento, ali em 1 Coríntios, acho, 2 Coríntios 12, não recordo agora, mas ele fala tudo que ele sofreu pelo evangelho, né? E aí dentro ainda do que, tipo, existem apóstolos hoje, existem verdadeiros apóstolos hoje, então acho que uma das características do ministério apostólico, além de você trazer fundamentos, de você estabelecer comunidades, organizá-las e fazer todo esse trabalho, né, de gestão, de uma certa forma acontece, também eu vejo que, por exemplo, um exemplo de um apóstolo verdadeiro, como o apóstolo Paulo, ele carrega com ele as marcas do evangelho, né? Assim como foram todos os outros que sofreram, que padeceram, que completaram através do seu ministério os sofrimentos de Cristo. Eu acho que é uma pontuação muito boa, porque tem muita gente almejando ser um apóstolo e talvez ele não sabe o processo que ele vai ter que passar se ele tiver esse chamamento, né? Cria-se também uma ideia aqui, às vezes, meio inalcançada, ou que é uma coisa muito difícil, elitizada. Acho que a nossa conversa não pode, de forma alguma, ir para esse caminho, porque tem que ser tão simples igual a gente fala sobre pastor. Tem que ser tão simples igual a gente fala assim, sobre a formação de um mestre, ou a formação de um pastor. Primeiro que a pessoa ela é designada por Deus, é reconhecido pela comunidade que ela tem aquele dom. Legal. A gente tem que reconhecer nas nossas comunidades quem tem o dom do evangelista, quem tem o dom do mestre, o dom do pastor, mas quebrar o tabu. Quem são as pessoas que têm uma vocação apostólica no nosso meio que não se encaixam? Porque qual que foi a minha história, né? A minha história é que, assim, só tinha um caminho para mim, fazer o seminário de teologia para ser pastor. E eu tentei, porque só me ofereceram isso. E aí eu fui lá e me senti assim, puxa, não é bem isso, não é esse. Não que fazer teologia tá errado. Tem não, vida fora dessa caixa. mas era um lugar fechado, era um laboratório assim que não conseguia me conter, porque eu estava numa época como sonhador, visionário, querendo explorar novas possibilidades, querendo conhecer o novo. E eu tentei. Eu fiquei pouco tempo lá e desisti. Fiquei até frustrado, porque eu não conhecia nada que pudesse assim, ser como plataforma para mim. Quando eu conheci esse movimento missionário apostólico da Jocum, eu falei assim, eu encontrei a minha tribo. Por quê? Porque ela reconheceu quem eu era, sem me dar um título, né? A Jocum não dá esse título para ninguém, eu acho que até a Jocum, assim, de certa forma, ela intuitivamente ela vê e trabalha na forma apostólica, mas ela não usa muito esse termo. Nomenclatura, porque a gente também sabe que não precisa, né? A igreja, às vezes, pela visão equivocada, se eu falar que eu sou um apóstolo para alguém que chega numa igreja simples, o cara vai me olhar assim com um ar de presunção, né? Puxa, tem ambientes que você nem transita, não porque transita. Já tem uma aversão ao apóstolo e ao profeta, exatamente. por tudo aquilo que está por aí. Eu né? me identifico como missionário, né? E agora eu posso dizer também que existem missionários que com uma vocação apostólica, com certeza, eu conheço no próprio movimento pastoral, da Jocum, mas tem outros missionários que a vocação totalmente pastoral. Empreendedores. Agora você me permite só... Eu só estou dizendo a minha frustração. Qual que era a minha frustração? Né? Eu acho que é de muita gente na igreja hoje, e até em bases missionárias, que a pessoa ela fala assim, olha, estão me oferecendo caminhos limitados. Eu não estou me encaixando. Por quê? Porque o dom e aquilo que Deus deu para mim é diferente. Eu Então, penso... eu só queria dizer que há um caminho
para essas pessoas que têm alcançarem uma o vocação apostolado, que é apostólica, e que isso tem que ser desmistificado. Ele é tão simples quanto... Simples não é simplista, tá, gente? Ele é tão simples quanto a formação de um pastor, entendeu. de um evangelista. Deixa eu complementar. Eu olho a igreja pastor-cêntrica, assim, ela faz assim... Eu acho que o microfone está longe aqui, encosta o microfone. Ela abraça todo mundo e diz, fica aqui comigo. Né? A igreja centralizada no pastor, e vamos aumentar cada vez mais e tal. E aí ela cria uma série de barreiras para a pessoa ir. Tipo assim, não, espera mais um pouco, você prepara melhor, faz seminário. Ela não envia, ela não tem... por quê? Porque ela é pastor-cêntrica. Então, você vê igrejas crescendo muito, né? Igrejas enormes, e não envia as pessoas para sair, elas saem meio fugidas, assim. E consequentemente, você gera ambientes onde a instituição engole o corpo. Porque dentro disso que o Iago estava colocando, o apóstolo não como uma posição, como um serviço. O apóstolo como uma função de serviço ao corpo. Agora, não é místico, é serviço. Os ministérios foram dados para equipar. Vamos lá, que está gostoso. A gente não conversou antes. Eu queria saber, Aquiles, como é que você descobriu que o apostólico existe e é para você e para os dias de hoje? Como é que isso aconteceu na tua vida? Tipo, na prática, o que o Iago falou agora, né? Eu penso que eu vivi uma crise, né? Primeiro, Deus foi misericordioso e me colocou... Eu tenho um pastor, que é o pastor Hamilton Justus, que é meu pastor há 46 anos. Ele nunca soube que era um apóstolo, mas eu identifico nele um apóstolo, porque ele foi plantador de igrejas, foi um dos primeiros pastores a receber aqui em Curitiba o Betel brasileiro, a Jocum, ele abriu portas para a Jocum. Então, eu fui gerado nesse ambiente, e meu pai foi plantador de igreja também. Então, eu sempre me vi e falei, a igreja não pode ser só esse ambiente paroquial, no sentido da capela. E ali nos meados de 2006, 2007, eu estava vivendo uma crise e, de repente, eu conheci um pessoal vindo da África do Sul e ali Deus usou uma equipe apostólica profética, liberou uma palavra profética sobre a minha vida e foi uma palavra preventiva, onde a palavra foi, preste atenção ao que eu vou dizer. Essa palavra vai ser muito fundamental para os próximos passos que você vai dar pela frente. Porque Deus quer te dar um novo entendimento a respeito do reino e como você deve funcionar. Eita! Então, a partir disso, Deus foi me colocando em ambientes, né? Me aproximei muito da Jocum, e eu sou um jocumeiro também, no sentido de como a Jocum funciona. Tive a oportunidade de morar dentro de uma base de Jocum na África do Sul. Pude conhecer muitos apóstolos que não usam o título de apóstolo, função de apóstolo, mas são apóstolos, plantam, são enviados, criam, empreendem, né? Porque o apostolado ele está muito perto do empreendedorismo, né? Quando as pessoas me perguntam, o que você é, Aquiles? Eu sou empreendedor do reino. E como eu estou muito na área social, eu sou um empreendedor social. Tenho uma vocação pastoral, sirvo uma comunidade de fé junto com outros, mas a minha paixão está na conexão do reino, gerar essa interdependência. Então, eu percebi isso, Gerhard, num ambiente de crise. E é interessante, porque eu falei, né, no início da minha conversa sobre o apostólico como um ambiente que forma. E nesse ambiente, daí, Deus me deu a oportunidade de conhecer algumas pessoas muito chaves que derramaram um pouco da vida dela sobre a minha vida. O pastor Edson Barbosa, o Josadak, que é um docente, e outros, que o Instituto Haggai, o John Haggai é um apóstolo, era um pastor que, né, era um empresário, de repente largou a igreja, criou uma das maiores organizações do mundo, né, que é o Instituto Haggai, que empodera, que aprimora líderes cristãos ao redor do planeta. Então, nesse ambiente, pela misericórdia de Deus, foi que eu fui me descobrindo. E daí tem um livro que é onde eu falei, cara, eu acho que é isso o meu negócio. 2008, conheci um livro, Apóstolos e Profetas, da editora Jocum. E eu estava nessa crise vocacional, porque a minha comunidade local estava me formatando para ser um pastor paroquial, e eu estava morrendo. E eu sempre tive muito envolvido, né, com essa coisa para fora, projeto social, missões.
E lendo esse livro, que é do Hector Torres, ali eu vi que, principalmente nessa questão de conexão, né? A minha missão de vida é apoiar, aprimorar e conectar pessoas que queiram pessoas e organizações que queiram fazer diferença no reino. E o apostolado passa muito por isso. Conexão, passa muito por ajudar pessoas a trazer à tona tudo aquilo que está dentro delas, né? Que passa muito empoderar, né? Eu sou, né? Os meus amigos me dizem que eu sou um Barnabézão, né? Então essa questão do encorajador. Você usa algum título? Não. Não? Eu sou o Aquiles. Tá certo. Então, eu sou o Aquiles, mas assim, eu transito, por exemplo, eu caminho... Respeita também, né? Respeito, né? Então, tenho amigos meus que são apóstolos, usam anel, não sei o quê, não tem problema nenhum. Não, eu fico imaginando, assim, quando a gente ainda era novo, né? Eu não faz tanto tempo, né? Vocês faz muito tempo, né? O Gerhard faz bastante tempo. Mas quando nós éramos mais novos, assim, na igreja, naquela formação cristã, aquela ideia ali da escola bíblica dominical, aquela coisa toda, como seria diferente se nós tivéssemos o assunto vocacional, a descoberta da vocação, naqueles primeiros contatos, né? E aquilo ali ajudar a descortinar o mundo para nós? Porque, inclusive hoje, né, nós temos lidado com tantas pessoas frustradas no ministério, assim, depressivos, vivendo o tal do burnout, vivendo o tal, assim, deprimidos mesmo, porque se encontraram numa falta de alegria daquilo que faz. E quando você vai discernir o porquê que essas pessoas estão vivendo esse mal, muitos deles, eles estão, de certa forma, que eles estão ocupando ou vestiram um chapéu que não é deles. Colocaram a armadura do Saul, né? Você pega uma pessoa que é um evangelista, uma pessoa que tem uma vocação apostólica e você fala para ele assim, agora você vai cuidar dessa igreja local aqui. Meu Deus. Eu já vi amigos meus, a pessoa depois de 1, 2, 3 anos fala assim, por favor, socorro, me tira daqui. Aí vem a depressão, a falta da alegria, porque a alegria está muito ligada, a alegria é bíblica, né? Não a alegria está muito ligada a fazer aquilo que Deus designou nós para fazermos, né? Por mais sofrido que seja, por mais que os discípulos eram perseguidos, nós somos perseguidos, era uma vida de sair da zona de conforto, abrir mão de muitas coisas, mas você tem a alegria de acordar cedo nesse dia e falar assim, eu estou na minha vocação, eu estou fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer. Agora, você acordar de manhã cedo, ter que pegar aquele chapéu que te deram, que não é seu, e você tentar executar algo. Não, porque você deprime. Então, eu queria comentar um pouco tem histórias sobre isso, né? De pessoas que estão frustradas, altamente frustradas, porque estão ocupando uma posição, um desígnio que não é dele. E aí eu acho que, né, até para talvez o Gerhard vai enveredar por isso. Eu tenho uma contribuição também, e aí o Gerhard vai ficar na cara do Road. Que essa questão, assim, nós precisamos de outros que nos ajudem a enxergar os nossos pontos cegos e que também olhem realmente o nosso dom, nossa habilidade. Por isso que a importância de nós termos por perto, né, apóstolos, profetas, pastores, porque a gente vai... Irmãos mais velhos. Claro, os anciãos, porque a palavra ali no Novo Testamento, episcopos. Não é pastor, é gente mais madura. Agora, tem duas coisas, Aquiles, né? Que é muito interessante, que eu acho que é uma contribuição também, porque eu tinha um trauminha de chamar alguém de apóstolo, que é um paradoxo daquilo que você falou, que o Guerra perguntou para ti, você falou, eu não uso título nenhum. E quando você vê nas epístolas, você vê Paulo o apóstolo, não o apóstolo Paulo. É o contrário, né? Mas eu hoje perdi o medo também de chamar alguém de apóstolo. O apóstolo Aquiles, o apóstolo Guerra, o apóstolo Iago. De reconhecer o que a pessoa é. Por quê? Porque tem mais a palavra apóstolo nas escrituras do que a palavra pastor. Entendeu? Então, por exemplo, Bill Johnson fez uma citação que eu fiz um post e me desceram a lenha, né? Ele falou, eu não sou um pastor de ovelhas, eu sou um treinador de cavalos de guerra. E não é que ele estava deixando de lado ou menosprezando o ministério pastoral. O ministério pastoral, segundo o coração de Deus, é incrível. Só que ele estava dizendo, eu tenho uma outra função, eu tenho uma função diferente. E aí, a gente vê algumas coisas, por exemplo, que eu queria acrescentar até para o Gerhard colocar. Por exemplo,
o apóstolo Paulo, falando da igreja de Coríntio, diz: eu tenho para mim que nós, os apóstolos, fomos postos por último, que é a palavra upedetes, é o remador do último porão. E dentro de toda essa tempestade de ideias que nós estamos trazendo aqui, você vê hoje, infelizmente, alguns requerendo o título, aquela coisa. Então, você vê que o apóstolo não é o maioral, o chefe de todos, ele é o remador do último porão. O que é isso? Quando eles queriam matar alguém, eles colocavam o cara lá no último, nos navios negreiros, para remar. Então ele está dizendo o que com isso? Eu vou perder a minha vida por amor de Cristo, ou seja, vai operar a morte em mim para que em ti opere a vida. E uma vez que apóstolos e profetas são fundamentos, nem sempre você vai ver eles. E isso é interessantíssimo, né? É muito poderoso assim dentro disso, né? Então eu vejo que a gente precisa definir bem o ministério apostólico. Então, aí tem duas questões. Uma é como é que acontece essa restauração ao longo da história. Você falou algumas coisas, e a gente vê na história desses 2000 anos da igreja que ela foi perdendo o multiministério e foi focando só o pastoral. E o pastoral ele é muito poderoso pelo cuidado com as pessoas mesmo. Mas aí depois voltou o pastor mestre, ele tinha que ensinar. Aí então, dentro do Efésios 4, ele foi restaurando o mestre. Aí veio o evangelista de vez em quando, viagem e tal. E aqui no Brasil, a partir final dos anos 80 e 90, que começou a surgir um movimento profético. Então há uma restauração interessante acontecendo. Dos 5 ministérios, dos 5 ministérios, que está sendo gradativo, e o pessoal diz os primeiros serão os últimos, que começou com o apostólico e o último a ser restaurado é o apostólico de novo, que é essa fase que nós estamos vivendo. E aí vem a plenitude dos tempos, essa é a ideia. Agora é o seguinte, como é que acontece essa restauração do apostólico? Eu só comecei a entender um pouco o apostólico na hora que eu tirei o nome. Eu digo, não vou mais usar o nome apóstolo, eu quero saber o que faz um apóstolo, quais são as características dele. Então, comecei a olhar o Novo Testamento e disse, os caras têm visões. São visionários. Eles recebem para onde que é para ir. Né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles têm visões. Então, eles se tornam visionários, porque eles recebem visões, e nesse sentido eles dão direção. É para lá que é para ir. Para onde que é para jogar as redes? Onde é que está a colheita? E aí Deus revela para eles, para quem tem esse chamado apostólico, isso. Uma igreja que não se mexe, normalmente é uma igreja que não ouve os seus apóstolos. Ele diz, não, nós queremos ficar aqui. E o apóstolo diz, não, mas é para ir. Né? Jesus disse para ir. E nós estamos aqui. Então, quando eu comecei a olhar o que faz um apóstolo, porque a palavra apóstolo é difícil de entender, diferente de pastor que pastoreia, mestre que ensina, evangeliza e o profeta profetiza. O que faz o apóstolo? Apostola? O apóstolo que é isso? vai... Não tem essa palavra. E aí você precisa, a gente na restauração precisa trazer esse resgate de características apostólicas. E às vezes, assim, eu já vi mestre se chamando de apóstolo. Eu digo, em algum momento ele é enviado. Então ele pode ter uma pequena porção de apóstolo. Ou mesmo Fabiano Pereira aqui, quando Deus disse, você tem que ir para outra cidade, ele é um enviado. Mesmo que eu entro numa comissão apostólica, ainda que pode ser temporária. Mesmo que a tua principal vocação não seja, mas de certa forma não essa característica não é estanque. Tem um negócio aqui que é para ajudar as pessoas que estão ouvindo. Assim, tem a vocação primária, não quer dizer também que a pessoa não exerce isso que eu ia falar na vida dela, porque você vê que tem bons pastores, né, que gostam de cuidar de pessoas mesmo. Mas em determinado momento ele vai fluir sim no dom do ensino, mas não é o primário. Eu acho que muitas pessoas, e eu já tenho lido sobre isso também, inclusive em alguns estudos nossos de amigos assim do movimento da Jocum, que as pessoas carregam dons primários, mas também sempre tem um dom de apoio que ele acaba atuando, né? Por exemplo, no meu caso, por mais que eu vejo que eu sou um missionário de avanço, essa ideia de pioneirismo, né? Mas
a hora que precisa parar para ensinar, para lançar fundamentos, você coloca o chapéu de mestre, sem problema fazer aquilo, né? Ainda que ele seja secundário. Agora já é um pouco momento. difícil para mim falar que eu vou colocar um chapéu assim de pastor e agora eu vou parar para fazer aconselhamentos a longo prazo com uma pessoa. Aí eu já vejo que isso não é nem secundário nem terciário, ele acaba sendo assim muito mais difícil para eu exercitar isso. Agora, é só uma contribuição, né? Tem a vocação primária, não quer dizer que a pessoa só faz aquilo, né? Vai ter momentos que também você vai ver apóstolos profetizando. E tem testes, né, disponíveis, né? Testes Então, disponíveis. você que está nos assistindo, né, que está nos ouvindo, isso aqui é um start de outras conversas que virão na sequência, mas tem testes muito bons para que a gente possa descobrir a nossa vocação. Então, no meu caso, eu tenho o acentuado é o meu lado apostólico, mas eu tenho um lado pastoral também. Que O legal. apostólico, ele é acentuado. Que é diferente, no caso, do Iago. Do Iago, que é- revelou agora, falou que tem isso. mais dificuldade. E daí no o pastoreio. ensino vem no terceiro. O mais fraco, no meu caso, é o evangelista. Eu tenho dificuldade. Então, pensando de uma maneira apostólica, como um pastor e líder de uma base, de uma comunidade que é uma base, eu tenho que ter perto de mim esse evangelista. Claro, Porque lógico, aí eu estratégico. supro os gaps que uma comunidade de fé tem. E aí entra esse lado que o apóstolo, ele tem que fomentar esse desenvolver dos dons das pessoas, trazer à luz. Eu ia perguntar, desculpe, senhor, eu ia perguntar para o senhor. O senhor vê na sua vida o apostolado, com certeza, mas vê os outros dons também, e a mesma coisa que o Iago fez, que o Aquiles fez, e que o senhor citou sobre mim, que muda-se em algum momento, o senhor vê na sua vida? Como? Desde que eu comecei a estudar dons lá na minha cidade, eu sempre me identifiquei com dons de governo e de contribuição. O apostólico fui entender só mais tarde, porque as descrições que eu achava sobre o apostólico era só dos primeiros apóstolos. Era vaga, né? Não era essa a interpretação que a gente diz das características, então eu não conseguia me identificar com o apostólico. Isso aconteceu depois, né? Com alguns estudos. Mas o que eu queria ressaltar, até dentro do que você falou, que o evangelista, ele vai, evangeliza e depois ele deixa que aquela pessoa vai evangelizar outras. Quando ele entra junto com o apóstolo ele foi dado a tarefa de estruturar as coisas. Isso. Então, ele vai pensar o todo. Isso que você mencionou em Efésios 2, 19 a 21, ele fala, apóstolos, profetas estão para fazer fundamentos. O que é fazer fundamentos? Os fundamentos de uma organização começa desde dizer qual a missão, a visão, os valores, Sim. mas qual a estrutura necessária. Isso são fundamentos. Quais são as políticas internas? Como vamos o estatuto. edificar, né? Ele faz os estatutos, ele lê, segue os estatutos, ele estrutura e deixa funcionando. E aí o próprio texto de Efésios é muito interessante, porque Jesus põe a pedra angular, como se falou, daí vem apóstolo, profeta, põe o fundamento, e daí fala, e aí está tudo ajustado. Para mim, lembra aquele relógio antigo com aquelas engrenagens, daí está ajustado, a coisa está funcionando, e aí diz, daí cresce. Então tem uma questão de crescimento do chamada igreja, ou corpo de Cristo, como queira chamar, que tem uma fórmula que o apóstolo Paulo achou aqui, que dificilmente você vê alguém usando. Mas assim, se começa uma igreja, o evangelista tem que ir na frente, mas faz lá, deixa o apóstolo estruturar, põe o profeta junto para chamar o pessoal, e assim vai indo. Então, pode falar. Não, na verdade é porque vai surgindo aqui as perguntas. Eu tinha Muita algumas coisa que anotadas. aparece, Que já foram pro beleléu. Isso, Agora só que- surgiram outras. Só que eu tenho uma roteiro já pergunta, quebrou. que essa vai dar um pano para manga aqui. E eu tenho minha convicção. E a pergunta é o seguinte, você acredita que uma pessoa ela é desenvolvida no ministério, e eu particularmente eu acredito no desenvolvimento, na formação, com aquilo que falou, mas a pessoa ela nasce com a vocação. Por exemplo, você não se tornou um apóstolo, você nasceu um apóstolo e está sendo desenvolvido. Por exemplo, pessoas bastante experientes dizem que para você formar um ministério profético, você precisa de 15 anos com uma mentoria bem legal, assim, senão vai demorar um pouquinho mais. E eu fico imaginando um serviço apostólico para chegar na maturidade, né? Para assim, aquela envergadura não só o reconhecimento da comunidade, ela pode ter desde pequeno, porque, por exemplo, o Tiago foi um presbítero logo cedo, mas eu penso
que assim, sabe, a pessoa nasce, ela é desenvolvida, ela descobre, aqui fica essa tempestade de ideias como uma pergunta meio solta para a gente debater, né? Dentro desses livros que a gente leu aí, pensando no movimento apostólico, ontem eu estava revendo alguns livros, não responde completamente, mas traz ali uma percepção. Quando Ananias vai orar por Saulo, né? Ananias, né? Deus diz para Ananias, ele é um escolhido, ele é o enviado. Então, nessa perspectiva, é alguém que já nasceu. Né? E daí, quando ele tenta se apresentar aos apóstolos em Jerusalém, tem um repúdio. Ele vai para o stand-by. Normalmente o verdadeiro, a galera no início dá uma rejeitada, hein? E daí entra o chamado Barnabé, e consequentemente, porque você, no livro de Atos, tem uma equipe apostólica. Uau. Né? Tem uma equipe que se movimenta ouvindo Deus e dando passos dentro desse movimento apostólico de estabelecer igreja. Então, eu penso, né? E aí é a minha percepção. Ele nasce, mas é desenvolvido. E daí no ambiente da comunidade, no ambiente do reino, né? Porque eu gosto muito, assim, eu acho que não é a nossa conversa, mas o grande equívoco é porque a mentalidade da igreja, ela é muito institucionalizada. Entendi. E quando a gente pensa no apostólico, a gente pensa no organismo. Porque é função e é o corpo. Serviço. É o serviço. Então, por que é tão difícil você ver a fala apostólica no movimento de igrejas históricas? Eles têm resistência, inclusive. Porque é muito institucionalizado. Porém, daí quando você... engessado, né? A estrutura. É assim que nós fizemos. Da igreja local ali, você até usou a paróquia, né? Paróquia. Tanto é que o conflito é tão histórico que daí as pessoas que não se adequavam à paróquia, eles acabam enviando elas para os lugares ao redor da paróquia, né? Eles chamam de... não é bem assim, as ordens, né? O sodalismo. Aí entra o assunto sodalidade e modalidade. Mas, porque já havia uma crise. Sim. A crise a gente tem essas pessoas... O que a gente vai fazer com essas pessoas que não cabem aqui dentro? O que a gente faz com os revolucionários, aqueles que... Manda ele para Jocum. A gente manda eles para um lugar. Né? Eu, assim, pessoalmente, não estou falando em nome da instituição nenhuma, eu pessoalmente acho que aí se cria-se rupturas e divisões. Né? Aí a igreja, de certa forma, ela poderia ter aproveitado esse potencial e falou, opa, vamos trabalhar junto. Isso. E aí ela criou divisões, e aí ela cria suas ordens, porque ela não consegue adequar o movimento, né? E muito importante isso. Só que aí, se me permite, mais um gatilho, você falou também das companhias apostólicas em Atos, e aí a gente linka a conversa aqui com o que o Guerra estava falando, que ele colocou só o primeiro ponto. Você vê que nós temos cancha, nós temos campo para jogar. Que ele falou de ser um visionário, e tu falou das companhias apostólicas, e aí me apertou esse gatilho dizendo, poxa, apóstolos podem andar em companhia, eles podem andar juntos. Eles trabalham em equipe. Eles não precisam ficar fazendo nada sozinho, e aí as características que o Guerra deve ter ali, só para complementar, as características, o senhor falou uma, que é ser visionário, mas deve ter no mínimo aí duas mãos aí. O fundamento também, mas com certeza tem mais, né? O ponto aqui que o Guerra falou Deus tinha um ponto a resolver. Jesus tinha um ponto a resolver. A igreja precisava crescer. E avançar. Avançar é o início. Quem que ele escolhe para poder tocar essa trombeta aí? Apostolado. Os apóstolos que foram os precursores desse crescimento. Então tem uma aplicação para os dias de hoje, né? Muitas pessoas estão falando em crescer, em avançar, em ir para lugares, mas eles não estão respondendo a primeira equação. Nós temos apóstolos para fazer isso? Ou nós estamos formando apóstolos para fazer isso? Eu acho uma passagem que eu acho bem interessante, fazer uma leitura tendenciosa aqui, que é quando Jesus fala para o apóstolo Pedro que ele daria chaves do reino para o apóstolo Pedro. Só que tira Pedro do negócio. Então, ele dá a chave para o apóstolo. Então, significa, de certa forma, que o apostólico é uma função abridor, chave. né?
uma função chave, que abre portas, que abre regiões. Só fazer uma menção do livro aqui, né? Vemos Pedro abrindo porta aos judeus, Atos 2,42, porta aos samaritanos, Atos 8,14, porta aos gentios, Atos 10,11. Quando algo novo e decisivo acontece, que é o concílio de Jerusalém, Atos 15, junto com outros, vemos Pedro desempenhando o papel-chave. Quebrou paradigma. Incomoda. E aí, mexe com as estruturas. Mas aí eu acho que todos nós já experimentamos isso, que a gente já tem uma caminhada, de que Deus, de repente, nos dá uma determinada tarefa e as portas se abrem, porque a gente está lá. Então, quantas coisas a gente já começou? Né? Se eu olho assim, empresa que eu já comecei, obra social, igreja, tal, diz, e volta e meia estou com alguém outro que está começando alguma coisa. Então, parece que é essa vocação. E daí, quando surge iniciador, assim. quando surge um apóstolo, parece que as coisas começam a acontecer. É bem interessante essa linha, né? Para não perder aqui, Gerd, também é um conceito, né? Eu fiz essa anotação de à noite. Aonde é um apóstolo, os planos de Deus são implementados, tornam-se realidade, ganham forma. Sem o polegar é difícil a mão pegar algo, né? E daí ele fala lá também, no envio apostólico reside um poder formador. Autoridade significa governo, e governo significa executivo, ações e medidas. Então, o apostolado, ele organiza todas essas demandas que vêm a partir do trabalho do evangelista, da proclamação do evangelho. Organiza uma comunidade. Agora eu fiquei pensando aqui, né? Eu sei que às vezes é redundante, mas é para aprofundar, né? Para dentro do nosso coração. Quantas pessoas com a vocação apostólica estão talvez assim, não digo sucateados, mas estão assim, deixados às vezes de lado até por não ter a compreensão e tá só no sistema paroquial, mas talvez de repente com a instrução pode ter os seus olhos iluminados e se encontrar. Quem sabe até aqueles que estão no meio de crises hoje e às vezes ouvindo um podcast desse, um insight desse, às vezes uma palavra de entendimento e ele despertar nesse momento e entender, puxa, será que eu nasci um apóstolo e eu não sabia? E eu tenho uma missão tão grande para fazer, né? E aí, lógico, que desperta a curiosidade e esse povo, sei lá, nas nações, aqui no Brasil, onde for, e precisam desse conhecimento. E até por isso que eu penso que realmente esse tema apostólico não deva parar por aqui. Certamente não parará, mas no sentido de sermos indutivos, assim, sermos intencionais, né? Nesse assunto para aprofundar ele e despertar talvez comunidades apostólicas inteiras, né? E vemos avanços missionários para o mundo todo, né? Que possamos talvez pensar na possibilidade junto aí com o FCI, né? Criar aí uma formação apostólica, né? Com gente de nuances diferentes apostólicas, porque tem para tudo que é possibilidade, né? Por exemplo, assim, aqueles um termo que principalmente os irmãos lá dos Estados Unidos têm trazido e tem deixado cada vez mais claro o apostólico, é aquilo que eles chamam do apóstolo de mercado, que não necessariamente o cara está no campo missionário lá, sei lá, pegando uma enxada ou construindo uma igreja ou fundamentando até mesmo, mas às vezes ele está no mercado de trabalho, no empreendedorismo que você falou, abrindo empresas, gerando recursos para o reino de Deus. Esse assunto até grifei aqui que eu queria falar, eu queria causar alguma coisa. Vamos para cima. Eu sei que você vai entrar, né, em enveredar. Eu lembro de uma aula, a gente liderou uma escola que ela teve esse viés apostólico, né? Filhos de Zacar, eram conhecedores do seu tempo e sabiam como Israel deveria agir. E uma das aulas foi sobre empreender no reino, e eu trouxe o Jimmy da Jocum, que é um empreendedor. Excelente. É um homem, né, com uma bagagem, já viu de tudo. E a fala dele foi justamente sobre quebrar o paradigma de missões, né? Aquela coisa que a gente foi catequizado, né, como alguém que vai para uma base. E ele trouxe muito esse viés. Né? Tudo aquilo que afeta o bem-estar das pessoas é obra de Deus. Amém. Tudo aquilo que afeta, que traz melhoria, que traz desenvolvimento, esse é o reino de Deus chegando. Porque eu acho que transforma, né? Porque a grande questão passa como a gente enxerga o reino. Porque Jesus, no início do capítulo 1 de Atos, diz lá, Lucas fala que Jesus passou 40 dias falando com os discípulos a respeito do reino. Eles não tinham entendido absolutamente nada, mesmo depois de toda aquela caminhada. E, por mais incrível que pareça,
grande parte da igreja. Eu sei que o Iago até fez um post esses dias falando sobre isso. Existe o evangelho da salvação e o evangelho do reino. E o evangelho do reino, o evangelho no qual ele é nós de uma maneira deliberada submetemos a nossa vida ao rei, e aí nos traz responsabilidade, porque o evangelho é responsivo. E infelizmente, Fabiano, assim como a vocação é responsiva, você precisa responder o teu chamado. Porque quando eu olho para o Gerhard, né, ele é um empreendedor e ele é um apóstolo de negócios. Maravilhoso. Né? Aí eu já devolvo para o Iago, porque o Iago ama ele também. Eu ia falar sobre essa pauta que está aqui, né? O apóstolo é só para a igreja ou o apóstolo também é para o mundo, né? Isso. Essa é a resposta, assim... Tem uns para a igreja, tem outros para o mundo. A maior crise na igreja local é que 90% das pessoas olham assim, ele vê, tem pastor... Aí ele fala assim, eu não tenho chamado pastoral. Ele vê o líder de louvor e fala, puxa, eu não sei cantar, não sei tocar. O que sobra para mim? Né? Então, assim, eles ficam naquela crise. O que eu vou fazer de ministério? Né? Então, a grande parte das pessoas numa igreja... Que ministério é a grande discussão, eles ficam perguntando, qual é o meu ministério? O que eu vou fazer? Eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sou muito, assim, desencaixado como cantor. E as pessoas se frustram muito na caminhada cristã por não entender que há um chamado universal, há uma vocação para todas as pessoas. Todos são chamados a ser discípulo de Jesus. Então não tem como você ser discípulo de Jesus e não entender que você tem uma vocação prática para o aqui e para o agora. E também não tem como você ser enviado sem ser discípulo. Logo, antes, se você é discípulo de Jesus, você tem um desenho dado por ele. Os discípulos de Jesus nem todos eram uma única função. Você vai ver que tem discípulos que têm não só a vocação primária apostólica, entendeu? Então eu sou discípulo de Jesus, estou na igreja, mas eu não estou exercendo o meu chamado dentro da igreja, né? Porque a pessoa não sabe como exercitar o chamado dela fora da igreja, fora da eclesia. Fora das quatro paredes. E o apóstolo é a mesma coisa. Eu tenho amigos meus que, até mesmo às vezes por causa da sua frustração de não ter se achado no movimento eclesiástico como um apóstolo, ele fala assim, então eu vou abrir meu próprio negócio. Eu vou fazer alguma coisa criativa, porque aqui dentro não cabe. Eu não consigo. Eu não consigo, porque não tem espaço para mim, porque eu não quero ser o que eles estão oferecendo. Então, eu vejo também, Fabiano, que a gente perdeu boas pessoas nesse processo. E a pessoa foi exercitar a sua vocação apostólica no mercado de trabalho, criando inovações. E não que isso não seja bom, mas talvez às vezes desvie o propósito. Desviou o propósito. Agora, tem um outro problema com isso. Porque... o chamado apostólico requer coragem, convicção, persistência, requer perseverança, começar do zero com pouco recurso, ter palavras assim que contraria o cenário, a multidão. Então, essas pessoas, elas são às vezes dadas assim até como sem cautela, né, muitas das vezes, né? Só que contraria o senso comum, porque tudo que tanto o mundo tá pregando, e às vezes até a igreja local está pregando, é sobre criar estruturas de segurança. Criar cautela, criar limites, criar proteções. Mas ele não desafia ninguém. Né? Nossos jovens apóstolos do mercado do Brasil, cristãos, eles estão trocando todo o seu potencial criativo por uma segurança, às vezes, no mercado de trabalho de um funcionário público. Os gênios brasileiros, às vezes, que poderia estar criando a próxima grande coisa, grande solução, às vezes eles trocam isso por uma segurança de mercado. Está vendendo o tempo, né? Uma segurança, fala assim, puxa, eu vou fazer um grande concurso público e aí eu vou garantir minha vida, porque é isso que a sociedade está dizendo que é importante para mim. Aí quando você olha os jovens apóstolos, às vezes, americanos, sabe onde eles estão? Lá no Vale do Silício, numa garagem, tentando criar a próxima tecnologia. E o jovem apóstolo brasileiro fora da igreja, às vezes, está trocando a sua vocação por uma segurança, um pagamento. E aí nós perdemos um potencial também na sociedade, porque o apóstolo é chamado para a sociedade. Você acha que precisa ter esse despertar, então? Claro, existe todo um movimento que está criando pessoas encaixadas, cautelosas e que não querem arriscar. É isso que eu estou falando. Tanto dentro quanto fora da igreja. Só que você me permite, Iago, por exemplo, quando a gente vê Jesus... nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E se me permite fazer uma pontuação aqui pessoal, minha esposa é um exemplo. Minha esposa é concursada da Copel, muito bem posicionada, fazendo gestão de equipe, e a gente entendeu que ela precisava transicionar. Isso, claro, é doloroso, é você negar a si mesmo, é você negar
muitas coisas ali que a pseudo-segurança, né? Por isso que eu estou colocando. Ninguém mas me entendeu você, aqui que concurso público é errado. Eu fiz uma análise de que há uma possibilidade de nossos apóstolos, tanto na igreja quanto na sociedade, eles abrirem mão do seu potencial. Por quê? Porque foi criada uma ideia de segurança, mas uma o lance ideia está no obedecer a Deus. Estabilidade. Então vamos pensar na igreja. A igreja também cria um modelo de estabilidade, querido. Não vai por esse caminho, não. Vai ser pastor. Vai abrir uma igreja. Porque aí você vai ter o seu sustento garantido. Isso é na eclesia. Mas para você fora da eclesia, eles vão falar assim pro jovem, não, você vai ficar criando isso, você vai pensar em coisas novas. Não. Vai estudar e garantir o seu futuro. Então, o mundo é igual dos dois cenários. Há uma voz dizendo para as pessoas serem cautelosas. Só que o que um jovem apóstolo, discípulo de Jesus faz... ele precisa de pessoas que encorajem ele, e ele precisa obedecer a a avançar vocação, né? nessa vocação que ele tem. E às vezes requer não ter muita cautela. Você acha que mandar uma equipe de jovens hoje abrir um ministério num lugar perseguido, você acha que é cauteloso? Você acha que a gente envia? Não, é desafiador. Claro que a gente, às vezes, se a gente pensar muito na natureza humana, a gente nem envia essas pessoas. Porque a gente vai criar um monte de protocolo. Então, só para me fechar isso aqui, por exemplo, a Jocum nasceu num processo que contrariou o senso comum da eclesia da igreja. Porque quando ela nasceu há 60 anos atrás, não se enviava jovens para ser missionário, para fazer missões. Missões de curto prazo, então, nem existia. Loren, que é um visionário, apóstolo, inovador, ele recebeu uma palavra de Deus. Jovem tem lugar na agenda de Jesus e ele pode sim fazer Jesus conhecido nas nações. E aí ele rompe. E isso se torna o maior movimento de missões da atualidade. Porque ele rompeu com o senso comum. Porque para você ser missionário antes, você precisaria ser casado, ter filho, renda comprovada, ter feito o seminário teológico. Você iria, talvez, depois dos seus 40 anos. Ser sabatinado. E a gente sabe que depois dos 40, 50 anos, o quão se torna difícil você ir para algum lugar. Agora, um jovem, desimpedido, solteiro, aí alguém vai falar, puxa, mas aí essas pessoas... Jovens sois fortes porque vencesse o mundo. As pessoas falam assim, mas eles causam muito problema. Mas é melhor lidar com esse problema do que não ter eles. É melhor lidar com o problema dos apóstolos do que não ter eles. Entendeu? Eu me empolguei aqui, mas... Você me permite, só para concluir o que tu estava falando, eu dei um exemplo pessoal, mas cada um de nós aqui tem suas renúncias. E aqui está o ponto, porque o bom é inimigo do melhor. O que nós... Obediência tardia é igual desobediência imediata. Aqui eles falou da formação, cada um contribuindo. Quando eu dei o exemplo pessoal, é que vai custar alguma coisa. Entendeu? E essa fala do Iago é excelente. É melhor ter alguns problemas com eles do que não ter eles, né? Eu acho que uma característica do apostolado é a fé. É a visão. Acreditam. Eles acreditam, né? Então, empreendedores, homens visionários, são homens de fé. Né? Eu não vou entrar aqui no âmbito da fé, mas é gente que crê. Que tem o feeling, gente que tem a intuição. Você vai ver que é possível porque você acredita no que ninguém está acreditando. Que vê que é possível. Oportunidades. Porque uma das características do apostólico é também ligar, né? Ele articula, ele liga com as pessoas e isso viabiliza uma série de coisas que a pessoa que está andando sozinha não consegue, né? E Sergio, só mais uma pergunta para ti também, desculpa te interromper, mas quero lhe ouvir também, queremos, né? Então eu percebi também mais duas coisas que é um gatilho. Eu percebi que tem aquelas pessoas mais velhas que às vezes estavam até ali numa função pastoral, mas são muito mais apostólicos. Por exemplo, o apóstolo Aquiles, olha que legal, falou do pai dele implantando igreja. E o Iago traz... Na verdade, o que eu entendi é que tem jovens apóstolos no mundo inteiro. Então, o que mais tem. Então, olha que interessante isso e como que o Senhor e cada um de nós aqui vê isso nesse avanço missionário. Porque se tem mais velhos descobrindo que tem vocação apostólica e se tem pessoas que com uma certa maturidade investindo nos jovens e dizendo, você pode levar o evangelho para as nações, que isso tem a ver com a grande comissão, né? Então, na verdade, está sendo descortinado para nós um movimento apostólico glorioso nesses dias bem diante dos nossos olhos. Então, esse é o propósito do FCI hoje, né? Um dos propósitos, que é trabalhar ou ajudar, pelo menos, na restauração, principalmente no público jovem, de entender que existe essa vocação, que entender que ele poderia ter e também entender se ele não tem.
mas para ajudar os outros que estão indo, tal, porque às vezes tem um senso de equipe, em que cada um vai fazendo a sua função. Agora, dentro disso, eu acho que a gente precisava abordar de novo um assunto que já foi mencionado, que é a questão, dentro do que é apostólico, que a gente falou que existe um apostólico falso e um verdadeiro. Então, cito aqui o Rick Joyner, nesse livro Ministério Apostólico, que ele dá uma advertência de que antes do movimento apostólico verdadeiro, ele viria um falso. E ele dá duas características desse falso que a gente podia ver, e eu queria acrescentar mais. Que ele diz que esse falso é caracterizado por um espírito controlador, e por uma articulação política, assim. E um outro autor que eu li, que entende bastante do ministério apostólico, ele usa duas palavras que para mim caracterizam muito esse falso, que é hierarquia e que é cobertura, que são duas palavras que não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia? Na Bíblia tem, por exemplo, em vez de hierarquia, ele tem autoridade. Qual que é a diferença? Hierarquia é um cargo em que você manda numa determinada área. Chefe. O seu chefe. Autoridade não. Autoridade você tem se você é designado para aquilo, ou você tem autoridade para falar sobre um determinado assunto. Por exemplo, o Iago tem mais autoridade para falar sobre o Jocum do que eu, porque ele vive lá. Então, ele entende, ele sabe. Tal. Então, o conceito não é de chefe, é de entendimento, de uma determinada maturidade, área. Né? E a cobertura, na verdade, ela não é porque você participa da Jocum, de qualquer coisa. A cobertura, assim, a nível prático, se dá com intimidade, com laços fraternais. Mentoria. Ela se dá porque eu conheço você e não quero ver você sofrendo. Você me conhece e diz, se eu estiver em dificuldade, eu vou te ajudar. Quanto mais íntimo for a comunhão, mais proteção você vai ter. E não adianta você dizer, o Papa lá vai dar cobertura para a igreja toda. Ela não vai, entendeu? As pessoas precisam de relações fraternais próximas, né? Precisa de um mentor andando lado a lado, né? E aí a gente quer Parece trabalhar... uma coisa mágica meio assim, né? Eu vou cobrir uma pessoa do outro lado. Assim, né? Só um pontinho que é legal. Uma vez eu falando com o Marco Souza Borges, Scott, né? Que está lá no colegiado junto com o Iago. E eu estava numa crise, né? Que todo mundo olhava para mim e perguntava, mas quem que é a tua cobertura? E tal. Eu falava, ai meu Deus, não sei direito explicar isso aí. E um dia eu fui lá e me atendeu e tal. Eu tinha uma proximidade naquele momento ali por causa de outras coisas. Ele falou, Fabiano, o mais importante não é a cobertura, o mais importante é o fundamento. Falei, rapaz, aí eu fui liberto daquilo. Sim, com e certeza. não que proteção... Ele é um apóstolo, né? Sim. Então, assim, ele falou sobre fundamento. E não que proteção não seja importante. Telhado precisa ter também. Porque claro, se não chove dentro. O apostolado, Fabiano, ele emancipa. Ele é paterno, porque né? ele é totalmente antagônico à hierarquia. Que controla e prende. Que controla, que prende, que castra. O apostolado emancipa, o apostolado envia, né? No sentido do que o Iago trouxe da questão dos jovens. Ele delega. Ele identifica e vai para aquilo que Deus tem. Ver minha alegria é eu ver lá na nossa turma, né? Gente que aparece assim, não, tô com uma visão aqui, eu quero ir para tal lugar, quero começar uma base, quero começar o ministério. Eu falo, gente, é isso aqui traz alegria para nós, porque é muito mais assim, eu vejo, né, para mim no caso, traz muito mais alegria, é saudável você estar enviando a pessoas e vendo pessoas começarem coisas novas do que apenas recebendo e enchendo a casa. Então eu falo pro pessoal, olha, existe uma alegria em receber gente aqui, mas existe uma alegria ainda maior quando a gente está enviando e vendo que as pessoas estão buscando façanhas em Cristo, né? Eu tenho falado para essa geração nova, eu falei assim, olha, é muito bom nós celebrarmos as conquistas do passado, o que foi feito pelo Jim Steyer, que fundou a Jocum aqui, pelo Code, né, que é também um apóstolo no nosso meio. Gerhard também já fez muitas façanhas aqui, mas também chegou um momento onde que essa geração dos seus 20 e poucos anos, 30 anos, precisam contar também a sua história dos seus feitos. A gente também precisa começar a fazer aquilo que não foi feito. História. Não por rebeldia, não é nada disso, é sempre honrando nossos pais espirituais, mas nós temos também uma responsabilidade. O que não foi feito ainda? Muita coisa. Tem muita brecha no muro ainda. Tem muita coisa que ninguém pensou.
E alguém tem que falar assim, eu vou ser resposta para isso. É só olhar para a sociedade e ver o tamanho dos gigantes que a gente tem e o tamanho da resposta que precisa ser dada para os problemas. Eu acho que dentro disso a palavra controle, ela é uma palavra-chave. Porque, por exemplo, por que eu numa empresa eu quero controlar os processos? Eu quero controlar o resultado para garantir uma determinada qualidade. E por que faz que algum isso... sentido no começo, né? Por exemplo, quero que o livro saia com essa capa, eu tenho que controlar os processos e controlar o resultado. E isso, por que isso não acontece na igreja? Porque nós não somos donos da igreja. A obra é dele. E que é o Espírito Santo que tem que orientar. Então, no fundo, a pessoa que quer controlar o que os seus membros fazem, se eles vão orar no monte, se vão não sei o quê, né? Tem gente que faz isso. Na verdade, ele quer assumir o papel do Espírito Santo do dono. E ele tem que se dizer que não sou dono, é a igreja de Jesus, não é nossa igreja. Aliás, isso é uma linguagem muito ruim. Nós vamos na nossa igreja, não. Agora, uma coisa que eu percebo também, seu Guerra, que falsos ministérios apostólicos, que são focados em resultados, às vezes tem seus frutos também. E por causa daquela pseudo-conquista, daquela como é que fala assim, aqueles me ajudam aí, ele conquistou, ele tem sucesso naquilo, ou está funcionando, então se tem como bom. Eu lembro um momento que eu ganhei um automóvel, né, em 2016, assim, fui abençoado, e aí eu era de Deus. Nossa, ele é de Deus, ele ganhou um carro do apóstolo, e eu sou grato pelaquilo, mas eu já multipliquei aquilo e eu já semeei também, porque a semente você não come, você multiplica e semeia também. Só que aí eu pensei, mas então quando tudo é a pé, então daí eu não sou mais de Deus, socorro. Nada a ver. Você é de Deus justamente se você estiver disposto, não, Fabiano, agora pega esse carro e oferta, né? E aí os resultados, acho que aqui eles podem falar bem com o seu Guerra, às vezes muito focado em resultado. E claro que você tem que medir. Por exemplo, nós falamos aqui sobre ofertas no reino de Deus, e o FCI também está aqui para, às vezes, fazer uma gestão disso, porque às vezes você oferta e você nem sabe para onde que foi aquilo, você não mensura resultados. Os resultados são importantes, mas eles não são o primeiro fator determinante, né? Então, às vezes, o muito fazer pode se confundir também. Esse falso está no meio disso. Ativismo da performance, né? Eu acho que o corpo de Cristo, a igreja, na sua maioria, né, tem vivido muito essa questão da performance, do resultado, né? Tem uma frase que eu ouvi recentemente que diz que fazer o que dá certo é diferente de fazer o que é certo. Eita! Né? E o apóstolo, ele preza pelo que é o fundamento. E ele olha, daí olhando na perspectiva de gente que tem um encargo apostólico, o nosso papel é formar. E o formar é processo, é a longo prazo, que daí está linkado, alguns minutos atrás você falou sobre esse cuidado, é o cuidado de Paulo para com Timóteo. A todo momento. Que não é controle. Que não é controle, não negligencia o dom. Tu, porém, permanece fiel. Os caras estão pulando, orienta, mas né? delega, né? No final da carta, os caras estão deixando. Ó, todo mundo foi. Tu, porém, permanece fiel. Né? Então, o apostolado, ele é norteador. E mesmo que, né, que é aquilo que a gente falou um pouquinho atrás, nós precisamos, né, e é muito saudável, né, o Iago citando, pô, achei a minha tribo. Achei aqueles que têm o meu DNA. Principalmente que emancipa e não controla. Principalmente Justamente. Que dá espaço. E você viu isso, Iago, assim, nesses Na anos hora que eu de cheguei, Jocum? na hora que eu cheguei, eu vi algumas ideias que eu comecei a dar. Os irmãos falaram assim, puxa, Que bom. faz isso, pode fazer. Ué, ninguém vai falar pra mim não fazer? Para fazer seminário primeiro. Ninguém vai falar assim, não é a hora? Não, os seminários são importantes, Então, tá? Os teólogos de plantão e os seminários nós respeitamos. erramos, é mas claro vamos que lá. nós erramos às vezes pela maneira que a gente pode precipitar. Apóstolo também, assim como qualquer ministério, tem também seus pontos fracos. Né? Vamos falar. Principalmente a teimosia, principalmente às vezes a questão de andar Arrogância, sozinho. orgulho, Eu oposição. sou o apóstolo, Se a minha esposa estivesse aqui, dela já ia dedurar mais, né? Quais são os problemas, né? E Mas um ponto chave também aqui para nós é o cumprimento da oração de Jesus que ele fala para os discípulos serem um, né? E esse ser um, dessa unidade, não é só aquela unidade de relacionamento de amizade, mas está falando da capacidade desses 5 dons ministeriais andarem juntos. a complementabilidade. Eu falei no comecinho sobre assim, A ligadura o que dos ministérios é a unidade. o que é um movimento apostólico, para a gente dizer que aquela igreja é um movimento apostólico,
é observar se eles conseguem andar em unidade com os 5 ministérios diferentes, porque é difícil. Você acha que é fácil a gente colocar um pastor, um mestre, um evangelista, um apóstolo, todos na mesma sala e vamos agora decidir essa igreja? Vamos agora decidir essa empresa? Eu já fiquei com raiva do Ministério Pastoral, porque os que eu conhecia eram paternalistas aos extremos e queriam passar a mão na cabeça de todo mundo. A tendência é criar ordens de pessoas iguais, por exemplo. Mas eu melhorei, tá? Você vai lá e cria uma ordem de apóstolos, você cria uma ordem de profetas e as companhias, né? Que não responde à oração de comum em João 17. Na verdade, eles encontraram um lugar de sossego de pessoas que concordam só com o seu... Dos iguais, mais fácil. Dos iguais. Então, o pastor anda com o pastor. Por exemplo, a gente não tem os conselhos municipais de pastores? Que são bons. Bons, mas a gente, será que não tem um conselho misto, então? Um conselho dos 5 ministérios? Por quê? É sempre mais difícil, Fabiano. Talvez você que carrega um dom assim mais profético, você sabe o quão que é difícil andar nessa sinergia, quanto que às vezes alguns ministérios em específico falam assim, não me incomoda não quero... Tipo, esse ministério é muito estranho, eu não vou andar com esse cara. Então, aí... a restauração aqui, né, muito dessa restauração que a gente está falando... Passa pela unidade. Uma coisa a gente está dedurando, né? Existe. Acabou. Eu acho que esse assunto é vencido. Se a gente começar a entrar num debate aqui de que mas veja bem, só foram para aquele tempo. Então, acho que a gente aí esquece tudo que a gente está falando. Ali foi primário, só para a gente falar os pensamentos que os outros têm por aí. Ele é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele existe. Se ele existe, ele causa também problemas se ele anda sozinho. Nós estamos dizendo aqui que a força do todo ela é sempre maior do que as suas partes. Vamos pegar acho que é aqui que está um ponto de convergência. Por quê? Por que ele é tão emergente esse assunto? E se tem os outros ministérios, por que não teria o profético? Por que não teria o apostólico também? Tá, é isso que eu estou falando. Nós estamos falando da transformação, reforma da sociedade, nós estamos falando sobre transformar esse mundo pela glória de Deus e pela palavra dele. Na velocidade que nós estamos, que é muito fragmentada, ela é lenta, às vezes ela é inadequada, as respostas dadas, porque elas estão sendo dadas de uma ótica singular. Às vezes é um grupo de pastores tentando dar uma resposta, às vezes é um grupo de profetas tentando dar uma resposta. Ela não opera na velocidade e nem no alcance. Agora, a grande mudança de paradigma nessa sociedade para a gente transformar realmente e discipular as nações é o movimento apostólico trabalhando como um. Então, se isso acontece, você para uma cidade. Se um movimento apostólico que tem os 5 ministérios, se chega numa cidade do interior de 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, uma companhia, um grupo de pessoas fala assim, nós estamos aqui e vamos atuar juntos. Você discerne o corpo, você entende o que Deus tem para aquele tempo, naquele momento, porque tem a voz profética. Você tem o evangelista que sabe como alcançar a pessoa. Você tem os pastores que sabem como cuidar. Você tem aqueles que lançam os fundamentos, que ensinam os fundamentos, que são os mestres. Agora, a chave disso é que o apóstolo precisa de uma pessoa que sabe dialogar com o todo, sabe recrutar os diferentes. Eu acho que eu também reconheço um apóstolo, Gerhard, por uma pessoa que sabe andar com os diferentes. Eu acho que essa é uma característica de um apóstolo. Vamos explorar isso aí. Só mais um pontozinho também, quando o apóstolo Paulo fala que um planta, outro rega, outro colhe e Deus dá o crescimento. E aí eu vejo esse texto como essa questão de você abrir mão de qualquer tipo de controle, né? E realmente o Iago, na sua fala, ele sempre está instigando para a grande comissão e, lógico, depois vamos redundar aqui em como formar esses novos apóstolos. Eu preciso explorar um pouco isso que o Iago falou, porque imagina que o apóstolo está sozinho, então ele é o visionário, ele tem visões, às vezes tem visões demais. Ele tem uma ideia hoje, amanhã outra, e ele não aprendeu a pôr na prateleira lá para ver o tempo certo, então ele precisa do profeta para saber o tempo certo. E aí ele sai correndo, porque ele não sabe o tempo certo, acha que é para hoje. As visões são grandes. E aí as pessoas não conseguem acompanhar ele, porque ele fica atropelando as pessoas. Ele não é a vocação de cuidar das pessoas. Então a pessoa está lá chorando e tal, ele vai embora. Ele não quer saber, né, desse pessoal que está chorando. Está depondo o ministério. Está focado na sua tarefa. E aí, então vai criando uma série de situações difíceis, porque ele não é maduro para exercer na submissão dos outros ministérios, dos outros dons.
Então ele não cuida das pessoas, tem ideia demais, fica trocando de tema toda hora, as pessoas querem andar, daí já é outro tema, e assim vai indo. Por então, isso que a gente precisa submeter no encargo, né? É. Você reconhece o serviço do outro e você se sujeita naquele momento e naquela especificidade. E aí ele quer controlar o que o Espírito Santo quer fazer. Então começa a ter uma série de dificuldades, e aí a gente precisava ressaltar mesmo na gravação esse livro aqui da Forte Mão de Deus, que fala de como os ministérios podem trabalhar juntos. Isso vai ser uma outra live nossa, né? Como trabalhar juntos, é a temática. Mas, na verdade, a Mas base aí tem que ter os 5 ministérios representados nessa mesa, né? Porque senão não vai dar certo. Mais uma cadeira aí. Tem que ter todas as vozes bem representadas aqui. Mas aí a base para poder trabalhar juntos chama considerar os outros superiores a si mesmo, que está lá no livro de Filipenses. Então, quando eu entendo que Deus me dá a visão, mas eu não tenho o tempo certo, que eu preciso procurar o profeta, diz é ele. Ou que eu preciso ter discernimento sobre as pessoas, ou que eu preciso acionar outras pessoas para ir comigo, por exemplo, o evangelista, ou mesmo quando a gente diz, é para ensinar todas as coisas. Jesus disse, vai lá, discípulo, ensina todas as coisas. Eu digo, de quem que tem que fazer isso? Ora, todos nós, mas o mestre. Os mestres têm que formar o currículo. Porque o mestrado, ele traz a cultura, né? Ele pega o que o fundamento apostólico e profético estabeleceu como visão e aquelas fundamentações, e ele traz a cultura, ele permeia o ambiente. Ele começa a ensinar, olha, aquilo que aquele apóstolo disse é por aqui. E aí eu, por exemplo, né? eu não gosto de treinar as pessoas, eu já quero pegar treinada. Mas quem que treina? E se a gente pega a base e o fundamento para isso, é a igreja de Éfeso. Né? Ela foi estabelecida, né, os estudiosos, 3 anos para que ela se fundamentasse, e Paulo e Barnabé ali todos os dias dando fundamento. Aí só temos que cuidar com a igreja de Éfeso para não perder o primeiro mandamento, né, em troca do serviço. Mas ela foi uma plataforma apostólica naquele contexto, poderosa, né? foi sede da igreja, né? Algo emergente para nós, acho que é emergente mesmo, assim, e tem a ver com a grande comissão, é que a gente está falando bastante em todos os locais, né? Que nós queremos ver uma mudança. Todo mundo quer ver uma mudança no Brasil, todo mundo quer ver uma mudança nas nações. E o que nós estamos aqui... Que caminhos? Eu acho que eu estou assim colocando na mesa aqui, é que não dá para chegar em lugar nenhum, dá para continuar do jeito que está. Mas a gente não consegue uma mudança significativa esses ministérios isolados, nas suas companhias, nos seus grupos, assim, isolados por afinidades, né? O ponto da unidade aqui de conseguir trabalhar junto. Então, se tem alguma coisa que essa live talvez pode deixar também de coisa prática, o que a gente pode levar daqui, aqueles que se empenham, tanto a Jocum quanto qualquer outra organização, igreja mesmo que tem uma visão da cidade, igrejas da cidade, né? Qualquer um desses grupos que querem mudar e trazer alguma coisa reveladora para o momento, eles precisam responder essa equação. Estamos trabalhando com os 5 ministérios em unidade? Nós consideramos aquilo que está escrito no livro A Forte Mão de Deus, nós consideramos os irmãos que têm dom diferente superior a nós mesmos? Nós damos ouvido, espaço para eles? Para mim, essa é a grande façanha de uma reforma. Agora, importante isso que você diz, e eu acho que é um pensamento aqui sobre os desafios apostólicos, mas não puxando a sardinha para nenhum lado, mas, por exemplo, eu tenho visto esse movimento apostólico, que é o surgimento das casas de oração ao redor do mundo. E a gente tem pais que cavaram esse poço, e hoje você vê isso surgindo de forma muito orgânica. Assim, cada dia se ouve uma novidade, assim. Então, realmente, precisamos ser intencionais, trabalhar junto, mas também eu creio que essa movimentação apostólica dos nossos dias, ela também é uma coisa que está emergindo, que vem do Espírito. Não é simplesmente a gente sentar e organizar alguma coisa, mas é o entusiasmo, né? O sopro de vida te inspirando para você... Por exemplo, essa coisa aqui de nós sentarmos juntos,
Esse aqui é muralhas que foram derrubadas, não entre nós, porque já somos amigos em algum nível e nos entendemos muito bem, estamos na mesma cidade, mas é uma quebra de tabu porque nós precisamos avançar e divulgar. Então, para mim, assim, é que nem a videira, né? Ela cresce, mas daí tem que ter ali o rupar ali para ela, tem que ter alguma estrutura para ela se organizar, né? Dentro disso que você está colocando, né, uma das últimas anotações está nesse livro Apóstolos e Profetas, da editora Jocum, do Hector Torres. Ótimo. A oração não somente libera o espírito apostólico, mas também sustenta o movimento apostólico. Uau! A oração é a força do ministério apostólico. As igrejas estão sendo levantadas por toda a terra para serem casas de oração para as nações, que está muito linkado com a missão, né? A missão de Deus. Ora e labora, né? Isso. Ora e trabalha. Né? Vamos orar, vamos agir e orar. Porque o movimento apostólico é um movimento de ação, é um movimento de fé. A partir daquilo que Deus fala, vamos nos movimentar. E um texto que eu gosto muito dentro dessa perspectiva é Atos 16, quando aquela equipe entende que Deus estava conduzindo e mudando a rota. Eles chegam na cidade de Filipo e tem uma empresária, Lídia, que tem uma sala de oração na beira do rio. Consequentemente, recurso veio para todos os lados. Que legal. A igreja de Filipo nasce a partir dessa mulher, que, né, o Espírito abriu o coração e, consequentemente... Ela era apostólica, Aquiles? Ah, com certeza, certamente, né? Empreendedora... Era uma empresária do ramo do tecido. Então tem apóstola mulher também. Com certeza. Meu Deus. Tem. E ao mesmo tempo, Fabiano, toda a provisão que aquela equipe, que aí nós entramos no viés da missão, precisava, nasce a partir do movimento de oração, né? Só para fechar esse gancho que você deu, como é importante. E mais uma pergunta, então, aqui dentro da nossa temática. Então, o Iago falou muito bem sobre os desafios, mas então, só frisando isso, quais seriam os principais desafios apostólicos no nosso tempo? Aquilo que o Iago falou foi muito bom. Tem o falso lá, mas vamos edificar o que é verdadeiro, né? Vamos discernir o falso para não entrar em furada, mas vamos ver o que é verdadeiro, vamos ver os frutos, mas quais são os principais desafios apostólicos do dia chamado hoje, desse tempo, para nossas localidades, para nossa cidade, para o Brasil, muito bem colocado, mas também para as nações. Quais são os principais desafios apostólicos? E essa pergunta é para cada um de nós. Então, eu estive conversando com o Iago e a gente concordou que se a gente tivesse tido um ensino como jovem do que é apostólico, a gente teria entendido a gente melhor e o nosso ministério melhor, não é? Você concorda também, né? Com certeza. Lá com meus 17, 18 anos, descobrindo a fé. É igual como se ensinasse sobre finanças e negociação para as crianças desde o primário, né? Pô, seria ótimo. Então, ia ser maravilhoso. Então, se a gente não teve, eu acho que o desafio é proporcionar para esses que estão... Então, o ensino agora, é um dos desafios. Certamente. Ele é urgente. Formação. Literatura, conteúdo, vídeo, podcast, rádio, música. Porque a formação de doutrina. A formação de uma cosmovisão de um povo se passa pelo conteúdo. Você tem que ter conteúdo. Então, por exemplo, isso aqui é um mini conteúdo que é uma gotinha nesse oceano. Formação. E as pessoas, quando vão se formar, elas precisam de referência. Então, qual livro nós vamos ler? Qual vídeo nós vamos assistir? Quem nós vamos ouvir? Quem está falando sobre esse assunto? E a gente concorda com isso, a produção de material. Para a formação de pessoas. E dentro desse viés do Iago, aquilo que Paulo diz, né, a Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, confia a homens fiéis e capazes, que sejam capazes de ensinar a outros e a outros. Formar, né? Então, as companhias apostólicas formar, também. Né, essa docência apostólica, processual... de alguma maneira promover, incubar, articular ambientes que possam trazer essa percepção apostólica, não de uma maneira eclesiástica apenas, isso. Mas também algo muito importante que é o fomento, o empreender,
a tecnologia, a arte, porque o apostólico, ele abraça tudo. Você sabe que nós tivemos uma experiência alguns anos atrás, nós fizemos 6 semanas, fundamentos apostólicos, e a gente trouxe vários professores que têm um entendimento de apostólico, e ali a gente, claro que viu exageros, viu tudo ali, porque era uma tempestade de ideias, né, só para a gente fomentar. Mas eu tenho um testemunho poderoso, porque jovens que estavam ali sendo aprendizes ali, tem um deles que hoje é o pastor que está assumindo. Na verdade, é o pastor porque você vê que a gente está mudando a mentalidade. Na verdade, ele é um apóstolo. Porque ele está assumindo a casa de oração em Curitiba, que é o Wellington Santos, e ele foi despertado ali. Ele olhou para mim e falou: meu Deus, agora eu entendi por que eu tive na Jocum 1 ano lá com o Cote, agora eu estou entendendo por que eu estou na casa de oração, que são estruturas que Deus preparou também para esse movimento apostólico. Tu falou aqueles da oração, que sem oração ninguém faz nada, na verdade. E aí ele olhou para mim e falou assim, ó, e ele é maduro hoje, ele é um presbítero, na verdade, nós apontamos ele agora no final do ano para assumir novas responsabilidades. E ele falou: eu entendi. Só que não só ele recebeu compreensão, mas ele também recebeu carga apostólica de outras pessoas com ministério mais maduros. Tem uma foto de um apóstolo amigo nosso com a mão na cabeça dele, assim, lindo, registrou aquele momento, sabe? Então, dentro da formação, e até podemos falar mais, mas até o FCI tá com um desdobramento sobre a questão das formações, né? Acho que o Iago sabe melhor e essa melhor, e realmente eu acho que a gente precisa fomentar isso cada vez mais. Se Eliseu tinha uma escola de profetas, por que não podemos ter uma escola de apóstolos, né? Justamente. Mas aí esse é o desafio, porque o apóstolo ele sai correndo e vai sozinho. Não então, vamos deixar. O desafio de criar, trabalhar em equipe, de fazer uma equipe apostólica. Nós deixamos nós fazemos uma plaquinha assim, equipe. Toda vez que ele querer sair sozinho, os apóstolos, nós levantamos a placa. Mas vocês entendem quando a gente está usando o termo grupo apostólico, comunidade apostólica, eu estou apontando um caminho. É a diversidade. Não é os apóstolos se juntar e ficar comungando junto. Eu estou dizendo assim... É porque uma movimentação apostólica é diferente de um apóstolo, é diferente de um ministério apostólico. Porque quem a igreja né? Falando sobre a diversidade. Devia ser natural. Natural. Na característica de articulação, que faz parte do apostólico, deveria acontecer isso naturalmente. Eu acho que o convite para quem ouve e nos assiste, assim, que tem uma inclinação apostólica, é que possa rever a sua vida se ele tem sido assim um bom conectador, o que conecta. Facilitador. Se ele aprende a conectar, está fazendo, exercitando a conexão com os diferentes, com o pastor, com o mestre, com o evangelista. E também se na comunidade que a pessoa faz parte, há espaço na liderança, na estrutura de governo da igreja para o apóstolo também. Porque talvez tudo que uma igreja está precisando hoje, ou uma comunidade, é de um cara desse na equipe. Eles estão batendo cabeça aí, sofrendo, pastor arrancando o cabelo, entrando em depressão. Deixa um cara apostólico ocupar a posição que tem que ser ocupada, que não é hierarquia. Que não é hierarquia. A gente só tem a ganhar. O nosso conselho lá, da nossa base da Jocum, lá em Almirante Tamandaré, o nosso grupo de 6, 7 tem todos os ministérios. E foi assim, intuitivamente. A gente nunca um dia falou assim, precisamos de um pastor, de um mestre. Às vezes você precisa falar também. Não, né? Mas aconteceu. Quando a gente foi escolher, aconteceu. E aí a gente olha assim, nossa, todo mundo aqui pensa diferente. Diversidade. Mas quando a gente também se debruça sobre um assunto, que riqueza. E aí a gente já pega um assunto e fala assim, olha, isso aqui vamos deixar com ele, né? Digamos assim, com o Gerhard, porque é a praia dele. Então fica leve. O fardo fica leve. Quando Jesus fala sobre esse fardo, esse jugo, fica leve porque a gente carrega o que é nosso, não carrega o que é do outro. É muito bom isso. Agora, a sua pergunta é muito ampla. Você falou assim, o que na visão apostólica é emergente, né? Ou você usou uma outra expressão, desafio. Mesmo, né? Eu acho pra que ser prático, cada um aqui pode falar sobre um gigante que vê a nível nacional ou até a nível internacional. Não, e a própria questão que a gente falou de um resgate do apostólico bíblico exige talvez trabalhos teológicos, dizer, vamos ver na Bíblia pesquisa, melhor, né? Tem mestre para organizar isso também, colocar para trazer uma novidade aí dentro de um cenário e apresentar principalmente para a geração mais nova, que eu acho que ela é mais ensinável, percepções diferentes sobre o apostolado. Uau. Tem muita coisa acontecendo na esfera de negócios, que negócios é e missões,
que é totalmente E apostólico. é a sua cara, e o cara vai falar assim, nossa, eu quero isso. Então, e, por exemplo, assim, até eu posso deixar a minha própria experiência, né? Eu tô assim com esse viés das casas de oração e podendo contribuir com essa movimentação apostólica. Eu lembro uma vez, eu falei para Deus, conecta a minha oração com a oração dos santos ao redor do mundo. Tinha gente orando no mundo inteiro. E ali eu me senti parte de algo global, não me senti menor e nem maior do que os grandes líderes de oração globais e ter tentado contribuir. Só que agora o Iago falou uma coisa, porque cada um de nós deve estar fazendo, arando a sua parte, né, da terra, né? E até voltando lá atrás, um gatilho ali em Cântico dos Cânticos, a Sulamita teve um momento que ela não guardou a sua própria vinha e trabalhou na vinha dos outros. E trabalhar na vinha dos outros é diferente de trabalhar em unidade, né? Você tem que ter o teu chamado específico e contribuir. E olha só, Iago, que interessante. Só aqui nessa mesa, as nossas diferenças são enormes. Cada um tem nuances do serviço apostólico profético muito definidas e isso mostra as diferenças, mas a maturidade está em conseguir trabalhar junto. E aí que nós vamos ver avanço. O nosso desafio não é construir castelos, nossos castelos, mas estabelecer o reino de Deus. Muito bom. Muito diferente, né? O capítulo Reino de Deus é outro que dá uma live boa, né? Porque a gente tem pouco ensino sobre isso, né? Sempre desperta curiosidade. Mas hoje o apostólico, né? Nosso tempo aí está no final, né? Mas a gente tem vários desafios desse tipo. Eu queria, dentro dos desafios, seu Guerra, que talvez tu e o Iago poderiam falar melhor até sobre essa pauta do FCI para fomentar esse assunto, né? O que nós estamos nos propondo através do FCI daí. E o que as pessoas que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, o que terão acesso a material, de que maneira que elas poderão ser ajudadas, despertadas, porque essa é a proposta dessa conversa. E acionar essa questão do FCI, mas também terem a liberdade de acionar a gente se eles precisarem. Imagina, né? Daqui a pouco chegar uma galera lá de Orcu, cadê o Iago? A juventude fica procurando o Guerra, meu Deus. E o Aquiles. Deixa eu falar um pouco do FCI. E tem uma lógica porque a gente está focando o apostólico. O FCI foi criado para fomentar iniciativas do Reino de Deus. Não a gente mesmo fazer, mas incentivar outros a fazerem. Coisas que estão assim num vácuo ou ninguém está fazendo, tal. E dentro disso tem uma lógica que vem do trabalho social e das iniciativas, mesmo de negócios, que é dizer qual seria o maior impacto possível, o melhor resultado possível. Impacto social. E nós fizemos algumas análises e achamos que, pela característica do apostólico, se a gente investir em gente que quer fazer essa formação, esse treinamento, trazer esse resgate teológico, ele daria talvez o máximo impacto que a gente consegue ver, porque não somos nós, não é o FCI. A gente está liberando outras pessoas para trazer no seu impacto. Está só promovendo, né? Então, na verdade, são faíscas que a gente solta e aquilo pode pegar fogo, assim que depois você não como um exemplo que eu dei da pessoa descobrindo o seu chamado apostólico, sua vocação. E aí, pela característica de iniciativa, você incentiva a pessoa a ter a iniciativa. E aí você não controla mais o processo. Sim. Você vai, né? É isso, né, Iago? Exatamente, a proposta de investimento para aquelas pessoas que querem aprofundar nesse tema. Então tem uma proposta, Iago, tem um Exato. Edital, tem algumas nós coisas. Nós já fizemos o primeiro edital, agora no finalzinho do ano passado, né, já foi contemplado, né, as pessoas que desenharam o projeto nessa área de formação de pessoas, de liderança, e vai ensinar exatamente o verdadeiro ministério apostólico. Então, a formação de jovens líderes com uma envergadura apostólica, né? Nós precisamos de mais treinamento, conteúdo para a formação dessas pessoas. Então, a FCI, além de outros temas que a gente também se debruça em cima, para que a gente possa alavancar, potencializar, o primeiro, né, que nós chegamos nesse acordo é o fomento, o ensino, o treinamento da temática apostólica. Porque nós sabemos que esse é um fator chave para o avanço da igreja. E se você me permite, só um adendo, e acho que nesse processo nós vamos descobrir também o verdadeiro e o falso
no andar da carruagem aí. Eu fico muito feliz. Com e como certeza. que a gente acessa isso? Para a gente ver os próximos editais, onde é que a gente pode procurar isso? Eu falei agora há pouco sobre tem as nossas vidas, que talvez as pessoas que têm acesso podem nos procurar também, que de alguma forma a gente tenta encaminhar, mas eu acho que o FCI vem como um fomentador desse tema e eu acredito que nós estamos aqui só nas primeiras conversas. Hoje tudo acontece aí pelas redes sociais, né? Então você digita lá no Instagram, FCI ou Fundo Cristão de Investimento, você vai poder acompanhar. A gente tem bastante conteúdo um pouco mais antigo assim no próprio Facebook também, né? Que você legal, pode digitar lá FCI, Fundo Cristão de Investimento, que tem alguns artigos, algumas coisas que o próprio Gerhard escreveu. Muito bom. Nós estamos também assim formando mais coisas, né? Então, por exemplo, até esse podcast aqui, a ideia é que a gente tenha mais conteúdos para nossas mídias sociais. Então, daqui sai bons recortes, né? Então, a gente tira aí umas falas assim, a gente pega uns assuntos fora do contexto, daí provoca as pessoas. Tá bom. Mas a pessoa facilmente, ela pode digitar esse tema no Google, tem o nosso site lá também. A gente pode colocar isso na legenda do vídeo. Mas é um lugar, FCI é um lugar de pessoas que querem investir de forma estratégica nas principais causas que nós queremos assim potencializar a nível nacional. E até eu aproveito para falar com quem está nos ouvindo, né? Então, olha só, além de você ter a oportunidade de procurar qualquer um que está aqui nessa mesa, e com certeza você vai ser bem orientado, FCI, e também se você é um investidor de negócio, você é um homem de negócio, você é um empreendedor do reino, e que você entende que o Ministério Apostólico tratou a vocação, você pode contribuir junto e quem sabe a gente expandir. Imagine escolas de fundamento apostólico no Brasil todo, nas bases da Jocum, nas casas de oração, onde for, né? Nas bases missionárias. E, consequentemente, dentro daquilo que o Gerhard falou, você está gerando impacto. Você está trazendo escala. Então, sejam bem-vindos. Multiplicador, né? Para investirem, aportarem, conhecerem, se tornarem parceiros, porque, afinal de contas, o Ministério Apostólico ele é um ministério relacional. E o reino de Deus é um reino de amigos, né? É isso? É isso. Então, obrigado por você que está nos assistindo, você que está acessando alguma parte dessa live aqui, desse podcast, e vem estar conosco, tá bom? Deus abençoe a todos, é isso aí. Tá bom, obrigado. Aí, ó. Conseguiu.